Continuando então, oitavo ano, a gente falando na membrana, tá? Nós falamos que a função da membrana é controlar a entrada e a saída de substâncias das células, né? E proteger a célula aí contra o meio externo. Então, essa entrada e a saída a gente vai chamar de transporte. E esse transporte, ele pode acontecer de duas maneiras, tá? Então, a gente tem o transporte onde não há gasto de energia, que ele é chamado de transporte passivo, e nós temos também o transporte onde há gasto de energia, que é chamado de transporte ativo, tá? Então, os primeiros tipos de transporte que a gente vai ver são os transportes passivos, onde a célula não precisa gastar nada, tá? Ela não precisa gastar energia para que isso ocorra, tá? Então, vocês vão ver que esses transportes eles vão ocorrer com uma diferença de concentração do meio externo, né, no meio que está fora da célula, com o que está dentro da célula. Esses transportes, eles podem ser de três maneiras. Pode ser a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Tá? Então, lembrem que nós estamos falando, tá, do tipo de transporte em que não há gasto de energia para a célula, ok? Então, vamos lá falar do primeiro tipo de transporte passivo, onde não tem gasto de energia, tá? Que é a difusão simples. Então, como que ocorre a difusão? Ela vai acontecer por meio aí da concentração, tá? Do menos concentrado para o mais concentrado. Então, lembra que eu falei para vocês que quando a gente observar um desenho da membrana, a gente sempre vai lembrar que essa parte de cima está representando o meio de fora da célula, tá? O meio externo. E a parte de baixo está representando o meio de dentro da célula, o meio interno, tá? Então, ela vai acontecer por uma diferença de concentração dessas substâncias no meio externo e do meio interno, e ela vai acontecer por poros, tá? Então, geralmente, o transporte de gases ocorre dessa maneira, tá? Então, o oxigênio, o gás carbônico, que está sempre trocando nas nossas células, que vocês já aprenderam lá, quando vocês viram o sistema respiratório. Então, ela ocorre através desse tipo de transporte, da difusão simples, certo? Então, vamos para o próximo tipo de difusão, que é a difusão facilitada, tá? Na difusão facilitada, também há uma diferença de concentração do meio externo para o meio interno. Qual é a diferença entre a difusão facilitada e a difusão simples? A difusão facilitada, ela vai ocorrer através das proteínas. Lembra que a gente comentou que entre os lipídios que existem na membrana, tá? Há proteínas. Então, essas proteínas vão funcionar como ponte de entrada dessas células, tá? Ainda do mais concentrado para o menos concentrado, não havendo gasto de energia, tá? Então, ainda é um tipo de transporte passivo, não há gasto de energia para a célula, tá? E uma das substâncias que utilizam esse meio de transporte é a glicose, tá? Então, a glicose, ela entra nas células através desse meio de transporte que é a difusão facilitada, tá? Então, vamos para o próximo. O próximo meio de transporte é a osmose, tá? A osmose ocorre a passagem espontânea do solvente por meio de uma membrana semipermeável, tá? Então, normalmente, esse solvente é a água, tá? Então, ele vai do menos concentrado para o mais concentrado. Então, eu coloquei aqui para vocês um exemplo que dá para a gente perceber no nosso cotidiano. Então, quando você pega, por exemplo, uma salada de alface e vai temperar essa salada de alface, tá? E você joga sal, vinagre, limão nessa salada de alface. O que vai acontecer? O alface tem uma concentração maior, tá? De água dentro dele do que no meio externo. Então, o que acontece? Essa água sai, tá? Do alface, da folha de alface, e a alface fica desidratada, tá? Então, o que acontece? Ele acaba murchando, tá? Então, se você observar aí depois de um tempo, a salada, quando você não a consome, ela acaba murchando, porque ela perde água,
tá? No caso aí o solvente, do meio que era mais concentrado, né, dentro da folha, para fora da folha, que era o meio que estava menos concentrado, tá? Então, esse tipo de transporte é chamado de osmose. É um transporte passivo, onde não há gasto de energia, certo? E agora nós vamos falar sobre os tipos de transporte ativo, são aqueles que envolvem gasto de energia para a célula, tá? Então, nós temos dois tipos, a endocitose e a exocitose, tá? Então, como que a gente diferencia, tá? Toda vez que a gente tiver esse prefixo em, tá? A gente está falando de dentro, de interno. Então, endocitose é tudo aquilo que a célula vai trazer para dentro de si. E a exocitose é aquilo que vai expulsar, tá? Vai para o exterior aí da célula. Então, dentro da endocitose, nós temos dois tipos, a pinocitose e a fagocitose, tá? Então, na pinocitose, a gente tem aí, imagina que a célula, ela faça alguns aglomerados e ela vai englobar substâncias solúveis num soluto, tá? Então, tem aí algumas moléculas dissolvidas em um soluto de substâncias que não entrariam nas células por outro tipo de transporte, tá? Então, essa é a pinocitose. Então, um exemplo de onde a gente pode encontrar esse tipo de transporte são nas células intestinais, tá? Que vão aí absorver alguns nutrientes daquilo que a gente consumiu, tá? O outro exemplo de endocitose que a gente tem é a fagocitose, que ela está presente aí nos glóbulos de defesa, os glóbulos brancos do nosso corpo, tá? Então, por exemplo, como que os glóbulos vão realizar a defesa contra um micro-organismo, tá? Eles vão adquirir, eles vão englobar esse micro-organismo para dentro das suas células, tá? Para ali que haja a quebra desses micro-organismos aí, acabando por destruí-los, tá? Então, a fagocitose, a diferença é que não vai estar diluído num solvente, tá? Esse material, e ela vai exercer aí prolongamentos da membrana como se fossem os pseudópodes. Aquilo que a gente observa quando a gente fala das amebas, tá? Se vocês lembram quando a gente estudou as amebas aí, que elas tinham prolongamentos das membranas, tá? Então, que eram os pseudópodes. Essa é a forma de englobar através da fagocitose, tá? E a exocitose, que é como a gente já falou, quando a célula vai expulsar para o meio externo aí as substâncias. Então, isso acontece, por exemplo, nas células que precisam eliminar algumas substâncias que estão em excesso ou daquilo que a própria célula produz e precisa lançar. Tá? Então, por exemplo, as células que produzem hormônios, elas lançam através desse processo, tá? Da exocitose. Os hormônios são produzidos dentro da célula e eles precisam ser liberados. E esse é o meio que as células utilizam para poder liberar esses hormônios, tá? Então, falamos de transporte passivo e falamos de transporte ativo. Então, era isso sobre a membrana. Sigam o cronograma, tá? Acompanhem aí o cronograma e a gente se vê no retorno para a correção dos exercícios.